burocráticos colocados pelo judiciário muito grandes para poder implementar políticas públicas. E quando eu falo judiciário, gente, eu estou falando aqui, por exemplo, das auditorias, das leis, das normas que regulamentam todos os processos, né, que a gente vive para poder viabilizar recursos financeiros. E vamos pensar no legislativo. Eu também vejo um legislativo policlassista e com mecanismos legais que permitem de alguma forma agradar a gregos e troianos. Um deles, por exemplo, as emendas parlamentares. Né? Então, eu queria só fechar minha ideia no sentido de que eu vejo um grande consenso, mas o fato de estar vivendo hoje, trabalhando novamente com os movimentos sociais, eu queria te colocar duas questões para você analisar. Mas eu tenho a seguinte leitura. Eu analisei um livro do Mercadante, onde ele fala essa questão da superação da pobreza, né? Temos gente saindo dos níveis mais precários e atingindo renda, virando consumidores, conquistando direitos, né, de consumidores. Mas eu tenho a leitura de que o abismo entre ricos e pobres não diminuiu no Brasil. A concentração de renda continua altíssima no Brasil. Nós não temos legislação nem políticas para controlar, por exemplo, grandes fortunas. Ou seja, os ricos são mais ricos. O número de ricos aumentou talvez numa proporção parecida ao número de pobres que deixou de ser pobre. Então teríamos que analisar bem essa questão, porque eu sustento que ainda a distribuição de renda nesse país está muito desigual. Eu continuo sustentando isso. Olha aqui no Uberlândia, espero que levem você a conhecer os condomínios fechados que estão surgindo na cidade. É um negócio impressionante. E enquanto isso, para fechar minha fala, enquanto politicamente nós temos um consenso policlassista, gostei disso, para quem vive o cotidiano, eu posso afirmar com muita tranquilidade, a educação pública talvez melhorou em quantidade, mas em qualidade continua uma porcaria. O salário dos professores, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da educação, ainda está muito longe de permitir qualidade de vida. Tem muitas coisas no meio que impedem a conquista de bens públicos, como por exemplo a saúde. Todos nós sabemos que a saúde pública continua ruim. Olha o que está acontecendo aqui no nosso hospital universitário. Nós, servidores públicos, temos Unimed, temos convênio privado. Será que isso é o melhor para ajudar o SUS a ser o que deveria ser? O transporte privatizado, quem usa transporte nessa cidade, como exemplo, sabe que não é uma coisa de qualidade. O planejamento urbano sabemos que está altamente precarizado no Brasil todo e prejudica a população mais carente. Vejam as enchentes e tudo o que aconteceu agora em São Paulo, Rio e aqui em Minas também. Não se fala muito, mas teve muito desastre aqui em Minas. A questão da precarização do mundo do trabalho. O mundo do trabalho nós sabemos que está muito precarizado. Eu estava vendo uma notícia de jornal outro dia que me chamou a atenção, Molina, onde uma especialista em recursos humanos, dando esses nomes, gestão de não sei de quê, ela teve a ousadia de dizer na televisão que estamos chegando a um nível de pleno emprego no Brasil. Né? E foi na Globo. Só que ela se esqueceu de dizer e o salário. Ou seja, está pulverizando o salário e o trabalho está profundamente precarizado. Aqui na universidade vivemos isso. Os trabalhadores do terceiro setor, empresas terceirizadas, ganhando salários bem menores do que ganham funcionários públicos, trabalhadores públicos, com a mesma função. Causa distorção e continua causando mal-estar. Né? Então, eu te coloco isso, a questão da assistência social. Começou realmente, eu acho que a grande revolução nesse governo Lula foi a assistência social, o desenvolvimento social. Mas nós sabemos que os salários dos trabalhadores são ainda muito baixos e a precarização dos equipamentos públicos para atendimento da assistência social ainda é muito precário. Então, eu vivo isso com as pessoas que convivo cotidianamente, né? Fala-se de avanços, efetivamente melhorou a renda,
Mas eu fico me perguntando, será que realmente não poderia ser feito muito mais e muito mais rápido no atual contexto de vida que nós estamos vivendo? Essa é a minha questão. Então, existe um consenso, mas esse consenso está planando contradições sociais muito sérias que poderiam ser tratadas de uma forma um pouquinho mais consistente. Não sei o que você acha dessa leitura. Com nuances eu concordo em geral com o que você coloca. Acho que foi uma grande contribuição para a discussão. Na verdade, assim, quando Gramsci usa a categoria consenso, ele usa nesse aspecto que você coloca, né? Um grande pacto para manter o status quo, para manter o que é hegemônico, né? E com certeza, o governo neoliberal, vamos dizer assim, depois que acabou a ditadura, que foi uma típica hegemonia pela coerção, era esse que eu queria garimpar com vocês. A ditadura militar é uma hegemonia pela coerção, uma hegemonia pela força, é uma hegemonia que se dá através da violência, né? Da violência física, da violência das armas. Agora, há outras hegemonias, e essas são mais sofisticadas, que é a hegemonia que não usa a violência da força, que usa a violência simbólica, usa a violência psicológica, né? Mas enfim, o contexto que nós vivemos desde a transição política até o tempo presente é um contexto de um grande consenso que manteve em grandes aspectos intactos os pilares da dominação capitalista no Brasil. Esses exemplos todos que você cita, eu tenho todo acordo, né? Votei no Lula 2 vezes, votei na Dilma, apoiei o governo, apoio hoje, mas eu tenho todo acordo com isso, né? E acho, inclusive, que a governança, a coalizão, a correlação de força termina sendo pretexto para evitar que essas coisas avancem. Agora, e digo mais, e volta a uma pergunta que a gente coloca aqui, mas também não é para responder assim em um minuto, que é uma resposta mais completa. Digo mais, se fossem outras forças sociais que estivessem no governo e não no Estado, temos acordo hoje que governo e Estado são coisas diferentes, e poder é diferente de governo e de Estado, né? Se hoje as forças sociais estivessem no governo, primeiro acho que não chegariam no governo pela via eleitoral. Quando eu falo forças sociais à esquerda. Forças sociais à direita, talvez eles chegariam pela via eleitoral. Mas forças sociais mais à esquerda do que essas que estão no governo, com essa policlassismo, essas forças sociais, eu tenho dúvidas, grandes dúvidas, se chegaria ao governo, não estou nem Estado, chegaria ao governo pela via institucional, pela via das eleições, pela via democrática, né? Então significa que essas forças sociais são forças, mas não têm hegemonia na sociedade. Agem no movimento, mas do ponto de vista institucional ainda a correlação de força é extremamente minoritária. Essa hegemonia se dá ainda aqui no convencimento, e as pessoas deixam se levar Isso. por pequenas... O que é a palavra convencimento? Quando usei consenso, usei a palavra convencimento. Convencimento significa uma grande propaganda ideológica dizendo que o mundo é assim, que a sociedade é assim, que a vida é assim, que a relação é assim, e não vai mudar, e te convence disso. O grande instrumento de convencimento é a mídia. O grande instrumento de convencimento é a escola, né? O grande instrumento de convencimento